em inserir dados. Automaticamente passamos para a janela correspondente a inserir e editar a base de dados. Aqui temos duas possibilidades: inserir e editar. A primeira coisa que devemos fazer é inserir os dados. O programa por defeito fica configurado em inserir e fica selecionada a primeira base. Para ter acesso a cada uma das bases, clicamos em elas. Algumas delas já foram configuradas anteriormente. Pode ser consulta, temos todas as consultas, temos aqui uma barra de desplazamento, onde podemos ver todos os itens de esta base de dados. Também para laboratório já foram editados. Aqui temos o nome do elemento dessa base de dados, código, preço para os casos particulares e os preços para os casos das empresas. Se os preços vão a ser os mesmos, o preço da empresa pode ficar em zero. E só trabalharemos com base de dados particular. Não vamos a ter em conta os preços das empresas. Mas se os preços das empresas vão ser diferentes para os casos particulares, então seria bom colocar aqui um preço para o caso da empresa. Por exemplo, 2.500. Neste caso, aqui no nome da empresa existe um filtro. Na medida que inserimos o nome, por exemplo, começando com a E, aparece um filtro com todos aqueles elementos que começam com essa letra. Por exemplo, E. A passar por cima de cada um dos elementos, vamos a ter a possibilidade de ver o nome, código, preços particular e preços da empresa, na medida que nos desplacemos. Bom, esse filtro trabalha na medida que inserimos os dados. Vamos a inserir os dados para uma base de dados que não haya sido inserido. Por exemplo, para explicar como podemos inserir os dados. Vamos a inserir os dados para fisioterapia. Por exemplo, por um exemplo, massagem, código, colocamos o código que vai ter esse item, o preço 1.500 para particular e no caso da empresa 2.000. Una vez terminado, clicamos em salvar e, como bem disse aqui, os dados foram guardados com sucesso. Está aqui mensagem. Bom, no caso que precisemos de editar um valor, um desses itens, por exemplo, massagem, vamos colocar massagem, atualizamos, automaticamente é editado. Se queremos editar o preço, a mesma coisa, trocamos aqui o preço e atualizamos. Automaticamente foi trocado na base de dados. Agora bem, no caso que precisemos apagar um desses elementos, selecionamos mesmo e clicamos em apagar. Confirmamos e desaparece da base de dados. Isto vamos fazer para cada uma das bases de dados. Não vou explicar todo o processo porque vai ser muito comprido e não temos tempo. Bom, uma vez terminado, podemos passar para a facturação. Na tela de faturação, a primeira coisa que aparece é o nome do cliente. É uma caixa para colocar o nome do cliente. Mas à direita temos 4 caixas. Uma é para facturação, outra é para fazer fatura pro forma. Embaixo temos para caso particular e para caso da empresa. Por defeito, o programa vem com facturação e particular selecionado. Agora bem, quando inserimos o nome do cliente, no instante que fazemos clique na caixa nome, aparecem todas as bases de dados que foram configuradas. Podemos desplazar-nos por todas as bases de dados com esses botões que aparecem à direita e à esquerda. Embaixo do nome de cada uma das bases de dados existe uma caixa que é utilizada como filtro para uma búsqueda rápida dos nomes. Colocamos a primeira letra, por exemplo, vamos colocar G. Aparecem, no caso de laboratório, aparecem todos os testes que começam com G. Selecionamos a que desejamos, por exemplo, gota espessa. Clicamos em cima de gota espessa. Automaticamente aparece a fatura com o nome de gota espessa, o código, a quantidade e o preço em quantidade. Aqui em quantidade, podemos alterar a quantidade
de gotas espessas que quer fazer o cliente. Por exemplo, vamos supor que queira fazer 2 gotas espessas, uma para ele e outra para outra pessoa. Então, diretamente já colocamos duas gotas espessas e o valor aumenta 2 vezes. São 2 vezes o valor original. A mesma coisa vai ocorrer para todos os elementos de todas as bases de dados. Vamos a selecionar outro elemento, também aparece na fatura com a quantidade e o preço. Por exemplo, podemos ir desplazándonos, vamos a buscar outra base de dados, massagem, prostática abdominal. Aqui embaixo aparece o desconto. Esse desconto é em caso que se queira fazer um desconto para um cliente determinado. E encontra-se aqui embaixo. Vamos supor que vai ser descontado 1000 kwanza da fatura do cliente. Do valor total que tinha na fatura, como podem apreciar, o valor total é 22.400. Se descontamos 1000, seria 22.300. En este caso, desculpa, 21.400 se descontamos 1000. Outra coisa, uma vez finalizada a quantidade de elementos que vão a ser inseridos na fatura, passamos à forma de pago do cliente. Nesta caixa aqui aparece o preço total a pagar pelo cliente. Nessa aqui é o valor entregue pelo cliente em kwanza. Essa parte daqui, a importância que tem é que ajuda a pessoa que está a fazer a fatura não ter que fazer cálculo à hora de entregar trocos ao cliente. Vamos supor, o cliente tem que pagar 21.400. Vamos supor que o cliente pague 22.000 kwanza. Automaticamente o programa nos diz que tem que se entregar 600 kwanza de troco. Agora bem, vamos a supor que o cliente quer pagar por cartão multicaixa. Selecionamos multicaixa e diretamente o total a pagar é o total pago pelo cliente. Ou, no caso das empresas, são pagos a crédito. Seleciona-se. É algo parecido a multicaixa, só que aqui embaixo aparece forma de pagamento. Quando o cliente paga em efetivo, vamos supor que paga 22.000, aqui o pago é em dinheiro, pago em efetivo. No caso que paga em multicaixa, a forma de pagamento é multicaixa. Ou se paga a crédito, forma de pagamento é a crédito. Embaixo aparece o nome da pessoa que está a facturar. Uma vez finalizada a fatura, estamos prontos para imprimir. Para isto, clicamos no botão imprimir. Abre-se o quadro correspondente ao diálogo da impressão. O formato da impressora é um formato para impressora de rolo. É muito mais econômico das impressoras normais. Imprimimos. Clicamos em imprimir. Automaticamente está desenhado para que apareçam 2 impressões, original e cópia. Uma vez terminado o processo de imprimir, a tela apresenta um novo botão que é nova fatura. Nesta tela ainda temos a possibilidade de voltar a imprimir uma cópia da mesma fatura, mas não temos possibilidade de trocar nada para evitar possíveis fraudes. Mesmo que queramos trocar a fatura, é impossível. Vamos a passar a uma nova fatura. Clicamos em nova fatura. Neste caso, vamos a explicar como fazer uma fatura para uma empresa determinada. Para isto, clicamos em empresa. Aqui neste lado aparecem todas as empresas que foram configuradas anteriormente. Por exemplo, vamos clicar em Medellín e aparecem todos os usuários que foram configurados para esta empresa. Clicamos no nome do usuário e automaticamente aparecem todas as bases de dados que estão configuradas. O mesmo processo ao anterior. Colocamos os itens que vai ser faturado. Aqui a diferença é que, como é para uma empresa, o pago vai ser a crédito. Não há possibilidade de trocar nada. Está marcada a caixa crédito. Tem uma fatura a crédito, a mesma coisa por quem foi realizada a fatura, número da fatura, aqui, a hora, a data, nome do usuário, nome da empresa. Bom, aqui sim temos a possibilidade de, se queremos fazer algum desconto, coloca seu desconto. A mesma coisa. E por último, clicamos em imprimir. Automaticamente abre-se a caixa do diálogo da impressora. Imprimimos, aparecem 2 cópias e uma nova fatura. Bom, essas são as 2 possibilidades de faturação. Faturação para particular e faturação para empresa. A outra possibilidade que temos nesta tela é criar faturas pro forma. Colocamos o nome do usuário, por exemplo. Colocamos os itens que o usuário
quer ter os preços e a única opção que temos é esta imprimir. Clicamos em imprimir, aparece o quadro, a caixa de diálogo da impressora, imprimimos e nova fatura. Até aqui as possibilidades que tem esta tela de facturação. No caso que precisemos buscar resumos da fatura que se fizeram no dia ou no mês, temos a possibilidade através deste botão. Clicamos em cima dele e aparece a tela de procura. Nesta parte podemos procurar fatura pela data, como bem diz aqui. Para isto, clicamos na data que queramos fazer a pesquisa. Por exemplo, vamos clicar no dia 4 de janeiro até o dia 31 de janeiro. Só fazendo clique em cima do calendário. Neste lado, podemos selecionar pelos usuários que fizeram a fatura, tem os nomes de todos os usuários que podem fazer a fatura. Também aparece para todos os usuários, se queremos fazer um resumo para todos os usuários. Venda dinheiro, venda multicaixa, venda a crédito, facturas pendentes, facturas canceladas e facturas com desconto. É decir, o programa vai fazer um resumo tendo como índice estes valores que se encontram aqui. Por exemplo, vou fazer um resumo para todos os usuários que fazem factura. Nessa data, clicamos em procura, automaticamente aparece uma janela em branco, embaixo, no lado esquerdo, começa a fazer o download do documento em Excel. Uma vez terminado, clicamos em cima dele, abre-se o documento Excel. Confirmamos, aparece a tabela com o resumo solicitado. No final, temos total em dinheiro feito, total multicaixa, a soma, dinheiro multicaixa, total crédito pago, total crédito pendente e total crédito, que é a soma dos dois. E na parte final encontra-se a soma total pago, não inclui fatura pendente. E embaixo a soma total inclui a fatura pendente. Bom, fechamos, continuamos. A outra possibilidade que temos nesta janela é a procura pelo número da fatura. Primeira coisa, colocamos o número da fatura inicial, por exemplo 3, e a fatura final, 45. Procuramos, abre-se o resumo solicitado. Podem ver, neste caso, só existiam até o número 40 de fatura. Embaixo temos o resumo de toda a fatura. Fechamos, voltamos à janela de procura. A outra possibilidade que temos nesta janela é a de cancelar fatura. Por exemplo, queremos cancelar a fatura número 6, clicamos em fatura cancelar, colocamos o número de fatura e clicamos em cancelar. Confirmamos e a fatura foi cancelada. A outra possibilidade que apresenta esta janela é a de facturas pendentes. É decir, nós podemos trocar o estado de cada uma das faturas que estão pendentes para facturas pagadas. É decir, quando uma empresa confirma o pagamento de uma fatura determinada, nós podemos vir nesta parte da janela, procuramos o número da fatura, por exemplo, fatura 28, trocamos o estado da fatura, confirmamos e a partir desse momento a fatura 28 deixa de estar dentro da fatura pendente de pago. Até aqui as principais possibilidades que apresenta esta janela. Nesta parte daqui, por causa de tempo, não vou explicar. No caso que precises reimprimir uma fatura antiga, clicamos em reimprimir, passamos diretamente à janela de reimprimir fatura. Nesta caixa, colocamos o número da fatura a reimprimir, por exemplo 10, e assim podemos ir colocando todas as faturas que queramos reimprimir, clicando em imprimir. Automaticamente imprimimos e assim para cada uma das faturas que queremos reimprimir. Por último, nesse botão podemos fazer um resumo de toda a fatura até a data, desde a primeira fatura até a última. Clicando, fazemos clique em cima do botão, resumo fatura, abre-se uma janela onde aparece o resumo do ano em que nos encontramos. Na parte de cima aparece resumo total. Aqui vamos a encontrar toda a fatura do primeiro mês. Podem ver, e neste quadro embaixo encontra-se o resumo por dia. Sempre dia 19, todo o resumo de toda a fatura. Dia 20, assim, embaixo aparece o resumo do mês. Depois aparece o resumo de toda a fatura do mês 2, o resumo por dia e o resumo do mês. Assim, para cada um dos meses, continuamos com a janela principal, a janela de facturação. Até aqui as principais características desse programa.